Olá, muito boa tarde! Estamos aqui ao vivo para mais um vídeo da série Descomplicando a Compra do Seu Imóvel. Sejam muito bem-vindos, você que está vendo pelo Instagram, você que está vendo pelo YouTube, pelo Facebook, por todas as nossas redes sociais. É realmente um prazer estar aqui mais uma live ao meio-dia e 7, pontualmente meio-dia e 7. Estamos aqui para falar sobre mais um assunto para descomplicar a compra do seu imóvel. De vez, tirar todas as complicações e você entender que a compra do seu imóvel pode ser mais simples, né? Como eu citei em alguma outra live, que atribuem a Einstein, né, essa frase que a física ela não é simples, mas ela pode ser mais simples. E tudo vai depender da forma como você explica. E hoje eu quero falar de um tema que muitas pessoas me perguntam, quero comprar meu imóvel, mas por onde começar? Por onde que eu vou ir? Né? O que que eu vou fazer? E é um exercício que nós temos feito, que eu tenho tentado fazer sempre, é de explicar de uma forma que uma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso consiga compreender. Talvez dando exemplos, contando histórias, trazendo exemplos da vida real, porque muitas vezes a compra de um imóvel ela não é simples, mas eu estou aqui para tornar ela mais simples, para que você realize o sonho da sua casa própria. Agora eu estou aqui no meu imóvel, na minha casa. Você seguramente está vendo essa live talvez de um imóvel, pode ser no seu trabalho ou pode ser na sua casa, mas eu tenho certeza que se você está vendo é porque você tem o sonho de comprar o seu imóvel. E hoje aqui eu vou dar o passo inicial, por onde você deve começar. E para mim, né, pela minha visão técnica, você deve começar entendendo todo o processo, entendendo o que é comprar um imóvel, entendendo quais opções que eu tenho para comprar o imóvel, o que eu posso fazer, como eu posso fazer essa compra. E hoje eu vou te falar tudo isso. Então, muito obrigado por você estar aqui nesse vídeo e vamos lá que eu vou te contar tudo isso. O primeiro passo para que você compre o seu imóvel, por onde você deve começar, é a intenção. Você deve ter essa intenção de comprar. Talvez você está vendo esse vídeo porque você já tinha intenção e aí você pesquisou lá no YouTube ou no Instagram como comprar meu imóvel, no Google, e aí apareceu esse vídeo aqui. Que bom que você já tem intenção. Talvez também esse vídeo apareceu para você como do nada. Você estava lá rolando a sua timeline e apareceu lá esse vídeo e te chamou a atenção, né? Como começar, por onde começar a comprar o seu imóvel. Mas você precisa ter a intenção. Por que você deveria pensar em comprar um imóvel? Porque um imóvel é algo muito importante para a criação do seu patrimônio. Todas as vezes quando uma família está nascendo, talvez você é jovem, ainda mora com seus pais, mas eles conquistaram o patrimônio deles. Se eles não tiverem esse privilégio, você tem. Você está tendo esse privilégio hoje. Então você deve sim pensar em comprar o seu imóvel para crescer o seu patrimônio. E nada mais é, todos nós adoramos aquela sensação de chegar em casa. Vou te contar algo particular, né? Ontem no finalzinho da noite, eu e minha esposa encampamos uma faxina em casa. E aí aspirador de pó para lá, a gente comprou um mop, não sei se você já ouviu falar, o mop é um equipamento para passar pano na casa, é a 8ª maravilha do mundo, é muito bom. E aí eu queria testar, né, estrear o mop, e eu estava ali fazendo toda aquela limpeza, minha esposa também, nós dois juntos, e no final, quando a gente acabou, a gente olhou um para o outro e falou assim, nossa, como é bom, né? Ter uma casa limpinha, como é bom estar com tudo organizado, tudo no lugar. São essas pequenas sensações, esse pequeno prazer que quando você tem o seu imóvel, você fica orgulhoso, porque é seu, é parte sua, é sua parte. Você adquiriu aquele imóvel, ele é seu. E cada vez que você vai mexer algo em alguma coisa, a gente se mudou recentemente, né? A gente morava num apartamento e veio para casa e a gente está ainda mexendo alguns detalhes. E a cada dia a gente vai fazendo alguma coisinha e fica orgulhoso. Esses dias a gente recebeu visitas aqui em casa e aí eu estava mostrando, olha aqui, olha essa prateleira que eu coloquei, olha aqui esse item de decoração. A gente colocou um porta-chaves, que é depois eu vou até tirar uma foto, achei muito bonito,
que é um azulejo que um artista de rua, quando a gente estava em Tiradentes, fez esse desenho pra gente e a gente comprou dessa artista, foi uma mulher, e a gente colocou ela como porta-chaves, um azulejinho da cidade de Tiradentes. Então, sempre quando você tem um imóvel, e eu estou te trazendo essas histórias aqui para que você entenda que a compra do imóvel, ela sim refere-se à parte financeira da criação do patrimônio, mas tem coisas muito mais importantes e que trazem muito mais gosto, que é isso. É o prazer de você arrumar a sua própria casa, é o prazer de, ao final de um dia de trabalho, voltar para a sua própria casa, o prazer de receber amigos, receber familiares na sua casa. Então são todos esses itens, todas essas coisas que vão te levar na intenção de comprar o seu imóvel. Né? Quando você aluga, você tem um pouco disso? Tem. Né? Você acaba sendo dono, entre aspas, daquele imóvel por um período. Você aluga aquele imóvel. Mas nada melhor de quando é seu, né? Que você pode fazer todas essas coisas. Outra história que eu gosto sempre de lembrar, recentemente eu estava atendendo um casal e esse rapaz ele estava me contando: Felipe, eu estava querendo fazer uma reforma nessa casa que eu moro, não é uma casa minha, eu não pago aluguel, é uma casa dos meus pais, só que eu fiquei pensando, eu mexo aqui, eu não mexo, não é minha, eu não tenho tanta liberdade assim, se futuramente eu quiser mudar. E aí ele ficou pensando, olha, eu compro um piso da melhor qualidade ou um piso inferior? Então todas essas coisas, quando você tem o seu imóvel, aí você não precisa se preocupar. Aí você fala assim, não, eu vou fazer o melhor. Por quê? Porque vai ficar para mim mesmo. Então por isso que você deveria ter a intenção de comprar o seu imóvel. E você está no lugar certo. Eu vou aqui te mostrar tudo que você precisa saber, por onde começar, tá bom? Então, primeiro passo é a intenção. Segundo, eu quero te explicar um pouco como que funciona a compra de um imóvel. O que é comprar um imóvel? Comprar, eu acho que você já deve, seguramente alguma vez na vida você já comprou alguma coisa, né? Então, por exemplo, quando você compra um celular, então tá lá, digamos que esse aqui seja um celular com os aplicativos, né? Os quadradinhos assim, os aplicativos. E tá aqui você. E está aqui a pessoa que é a dona do celular. E essa pessoa pode ser uma empresa, pode ser uma loja, pode ser uma pessoa que comprou o celular e está vendendo para comprar um outro celular. Então, nesse momento, o celular é de propriedade dessa pessoa, é de propriedade daquela loja, ou é de propriedade da Samsung, da Apple, da Motorola, seja qual for a marca do seu celular. E nesse momento você tem a propriedade do dinheiro, né? Você está aqui com o dinheiro e a pessoa está aqui com o celular. Então a compra nada mais é do que uma troca, né? Lembra lá do passado, quando nem existia moeda? As pessoas trocavam, olha, está aqui 1 quilo de batata e a outra entregava 1 quilo de cebola. Então fazia trocas. Depois a moeda virou a forma de trocar, virou uma moeda de troca, né? Então, você está aqui com o seu dinheiro e aí você vai falar para essa pessoa, olha, me passa a propriedade desse celular, a partir de agora ele vai ser meu e em troca eu te dou tantos dinheiros. Então, o dinheiro vem para cá e o celular vem para a sua propriedade. Então, a compra, ela nada mais é do que uma troca de propriedades. Você vai trocar dinheiro por um item, por um bem, ou por um serviço, né? Então vai trocar aquela propriedade. Então você está comprando o celular. Nesse caso aqui, você repara que o que muda de lugar é o bem, é o item, né? O celular passa para cá e o dinheiro passa para lá. Mas na compra de um imóvel acontece diferente, que o próprio nome diz, né? Imóvel, se você pensar na origem da palavra, aqui é móvel e aqui é imóvel, ou seja, aquilo que não se movimenta. Tem uma coisa que é móvel, essa caneta ela é móvel, ela pode andar de um lado para o outro. Mas algo que é imóvel, ele não anda, ele fica parado. Então, basicamente, quando você está pensando em comprar um imóvel, e aí vamos trocar aqui agora, que não é mais um celular, seria uma casa, por exemplo. Aqui você tem uma casa
fazer um desenho de uma casinha aqui, e aí você está querendo trocar. Você fala assim, olha, fulano, eu te dou dinheiro para trocar por essa casa, né? E aí o que vai acontecer? Não é que a casa vai passar para lá, é que vai trocar os bonequinhos de lugar, né? Você vai vir para o lado de cá e esse bonequinho vai vir para o lado do dinheiro. Então você vai obter a propriedade, você vai poder morar naquela casa, você vai poder fazer o que você quiser daquela casa. E aí também é feita uma troca de dinheiro. Essa pessoa fala assim, olha, para que você mude para essa casa aqui, só você me pagar, por exemplo, 100 mil reais. E aí eu te passo a propriedade desse imóvel. Você pode pegar esse imóvel e aí é feito, depois eu vou te explicar a transferência legal, né? Mas em linhas gerais, essa pessoa coloca um preço, essa pessoa aqui, que no caso é você, olhou aquele imóvel e falou, ó, que legal, eu tenho 100 mil reais, eu vou comprar. Então você vem para cá, passa até a propriedade e a outra pessoa passa para o lado de cá e aí tem a propriedade do dinheiro. E aí talvez você pergunte, Felipe, beleza, com relação ao dinheiro eu entendi. Mas e aí com relação ao banco, né? Com relação quando eu não tenho dinheiro, como é que funciona? Ah, eu estou querendo comprar esse imóvel, mas eu não tenho dinheiro, eu não vou comprar ele à vista. Digamos que aqui a casa custa 100 mil, né? Vou anotar aqui, 100 mil. Ah, eu estou querendo comprar esse imóvel, mas eu tenho pouco dinheiro, o meu dinheiro não é suficiente. E aí é que entra, né, como que você compra um imóvel sem dinheiro. Porque talvez você ache na sua mente que só dá para comprar um imóvel se você tiver dinheiro. E não, não é verdade. Você consegue comprar um imóvel mesmo sem dinheiro. É, com certeza, consegue sim. Inclusive eu já ajudei muitas pessoas que não tinham dinheiro a comprar os seus imóveis. E como é que você compra um imóvel sem dinheiro? Digamos que você não tenha nada de dinheiro. Aí vai entrar um outro ente, né? Então aqui está o vendedor. Vendedor. Aqui está você. E aí vai entrar um terceiro ente. Vamos colocar aqui que é o banco. E o banco ele tem muito dinheiro. Então, se você está querendo comprar um imóvel do vendedor, esse imóvel é 100 mil, mas você não tem dinheiro. O que você vai fazer? Você vai recorrer ao banco. Então, você vai adicionar um item, né? Mais um participante nesse processo. Então, você vai recorrer ao banco, você vai pegar dinheiro emprestado com o banco para que o banco possa pagar para o vendedor e aí você depois possa obter a propriedade desse imóvel. Então você vai ao banco, o banco paga para o vendedor e aí sim o vendedor passa a propriedade para o imóvel para você. E aí talvez você pergunte assim, tá Felipe, eu vou pegar dinheiro emprestado com o banco, mas por que o banco me emprestaria? Né? Qual que é a lógica? Por que o banco empresta dinheiro para as pessoas? Porque existem muitas outras pessoas, vamos colocar aqui pessoinhas, né? Muitas outras pessoas que às vezes gostam de juntar dinheiro, né? E é uma coisa boa quando você junta dinheiro, investe, e essas pessoas colocam o dinheiro delas no banco. Então o banco ele tem um excesso de dinheiro, ele tem muito dinheiro e ele vive de lucro, né? Essa pessoa coloca o dinheiro aqui, ele paga uma certa taxa de juros para ela, mas quando ele empresta para você, ele também cobra uma taxa de juros. Então ele ganha dessa diferença. Digamos que essa pessoa coloca R$1.000 e depois de um ano ele vai pagar R$1.100, quando ele empresta para você, depois de um ano, se você pagar para ele 1.200, ou seja, ele emprestou para você, ganhou 1.200. Pagou para essa pessoa 1.100. Ele ganhou essa diferença, que são R$100. Então, por isso que o banco empresta dinheiro, por isso que o banco faz esse empréstimo para quem está vendendo o imóvel. E muitas pessoas perguntam assim, tá, mas será que essa taxa de juros, será que esse valor que o banco não vai me cobrar não é um valor muito alto? Será que compensa? Por quê? Uma coisa é eu ter o dinheiro e ir lá e comprar um imóvel. Mas se eu tiver que colocar o banco na jogada, às vezes o imóvel vai ficar muito mais caro. Será que compensa?
Então, muitas vezes não compensa dependendo da linha de crédito que você vai pegar. Dependendo do imóvel que você estiver comprando, dependendo dos valores desse imóvel, muitas vezes não compensa. E aí por isso que você tem que entender o processo para que você não faça uma compra mal feita. Recentemente eu estava ajudando um casal de clientes, a Aline e o Daniel, e eles estavam contando que um tio deles comprou um imóvel muito parecido com o imóvel que eles estavam comprando e a prestação dele é quase o dobro do preço. E aí eu fui explicar para eles, porque eles não entendiam essa lógica, o tio deles, não entenderam essa lógica de como pegar o dinheiro emprestado e em que banco pegar esse dinheiro, de que forma pegar esse dinheiro e acabaram pagando juros muito altos. Então, existe uma forma de você comprar um imóvel, você vai sim pagar juros, mas os juros não são altos e aí você consegue comprar o seu imóvel por um preço muito bom. E como é que você consegue pegar esse dinheiro emprestado? Através do programa Minha Casa Minha Vida. Mas antes de te explicar como é que é o programa Minha Casa Minha Vida, eu só quero te explicar uma outra coisa, que é como que o banco tem a garantia que você vai pagar, né? Porque aí você entendeu. Ah, tá, eu peguei o dinheiro emprestado para o banco pagou o vendedor e a propriedade desse imóvel passou para o meu nome, né? Agora esse imóvel é meu, eu vou morar nesse imóvel. Mas qual garantia que o banco tem de que você vai pagar, né? O banco ele faz uma coisa que é alienação, chamada alienação. O que é alienação? No registro daquele imóvel, eu já expliquei aqui algumas outras vezes, mas registro é meio que a certidão de nascimento, né? Então tá aqui, ó, digamos que eu seja o Felipe. Aqui o vendedor é o, vamos colocar João. João. E aqui o banco é a Caixa. Então, como é que vai funcionar? Aqui o registro é meio que a certidão de nascimento dos imóveis. O registro é onde que vai constar todas as anotações de quem esse imóvel já foi, quem que ele é atualmente, então tudo consta no registro do imóvel. E aí, tá lá que a Maria, que era a primeira dona, passou para o João. Beleza. Aí passa uma linha aqui, agora o João quer me vender, né? O João quer vender para o Felipe. Então, o que acontece? Aqui, ó, o João vende para o Felipe. Beleza. Só que não entrou uma outra pessoa na jogada? Entrou o banco aqui, ó. Então, na linha de baixo, escreve-se assim, ó. Apesar do imóvel ser do Felipe, ele precisa, e aí é como se tivesse um parênteses aqui, ó, é Felipe barra Caixa. Ou seja, esse imóvel é meu, eu comprei do João, mas a Caixa ela entrou como parceira, né? Ela entrou bancando esse financiamento. Então, esse imóvel passou do João para o Felipe, agora ele está no nome do Felipe, só que existe um entre parênteses aqui, existe uma alienação. Essa ação se chama alienação. O que é isso? É o seguinte, apesar do imóvel ser do Felipe, porque ele comprou do João, ele é do Felipe, mas antes do Felipe passar para uma outra pessoa, ele tem que vir aqui na Caixa e quitar esse imóvel. Ele é dele, ele pode fazer dele o que ele quiser, pode mobiliar, pode reformar. Muitas pessoas perguntam, Felipe, quando eu compro um imóvel financiado, eu posso reformar? Pode, tranquilamente, pode reformar sim. Desde que, quando você for vender ou revender esse imóvel, a Caixa tem que autorizar. Então, é como se na linha de baixo aqui, depois que você quita o imóvel, fica só no nome do Felipe e a Caixa é retirada do processo. A Caixa fala assim, olha, pode vender esse imóvel, o Felipe já me pagou tudo que ele devia, então eu me retiro do processo e esse imóvel hoje só pertence ao Felipe. Então assim que funciona a alienação bancária. E por isso que conceder, quando o banco concede o crédito imobiliário, né, o crédito para alguém comprar um imóvel é muito tranquilo. O banco consegue emprestar esse dinheiro com grande facilidade. Até porque eu falei com você, te expliquei sobre a questão de ser um imóvel. Então o banco ele te empresta, mas ele sabe exatamente onde que está esse bem.
Se futuramente você não conseguir pagar, tiver algum problema, o banco vai poder resgatar esse bem e o imóvel vai estar lá paradinho. Então, por isso que a compra de um imóvel, o financiamento de um imóvel é muito fácil. Tem pessoas que tentam financiar um carro, não conseguem, mas conseguem comprar um imóvel por essa lógica que acontece. Então, você entendeu já como é que funciona o financiamento, entendeu como é que é a compra utilizando um banco como intermediário. Agora eu vou te explicar sobre o que é o programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida nada mais é do que uma forma de fazer essa intermediação. Antigamente o cliente ia lá no banco, pegava o dinheiro emprestado para comprar o seu imóvel, mas muitas vezes as taxas de juros eram altas, o banco ele queria ganhar um dinheiro a mais, né, digamos assim, e aí o que o governo fez? Ele decidiu usar o dinheiro do FGTS, então está aqui o nosso banco novamente, só que no programa Minha Casa Minha Vida, ao invés de usar o dinheiro das pessoas, ao invés de usar o dinheiro que as pessoas investem lá, o banco ele usa o dinheiro do FGTS. O dinheiro do FGTS é depositado mensalmente na conta dos trabalhadores e esse dinheiro fica lá juntado no banco, né? Fica lá armazenado. Então, o que o governo decidiu? Olha, eu vou ajudar as pessoas a comprar os seus imóveis para que a taxa de juros fique mais baixa, ao invés da gente usar o dinheiro das pessoas que estão juntando dinheiro no banco, a gente usa o dinheiro do FGTS. Beleza? Então, agora, para dentro do programa Minha Casa Minha Vida, vou colocar aqui Minha Casa Minha Vida, o dinheiro que é usado para financiar é o dinheiro do FGTS. Então está aqui novamente você comprando o seu imóvel e está aqui o vendedor querendo vender o imóvel. Está aqui a casinha. Então novamente você vai fazer essa ponte. Primeiro você vem até o banco e o banco repassa esse dinheiro para o vendedor. E aí, quais são as regras? Como é que você pode participar do programa Minha Casa Minha Vida? O que você pode fazer para isso? Primeiro eu vou te explicar o que é o programa Minha Casa Minha Vida. É isso que eu te falei, é uma linha de crédito, é uma forma de financiamento onde você tem algumas facilidades. Então você vai ao banco e o banco te empresta dinheiro para comprar o imóvel. Quais são essas facilidades? Você tem taxas de juros mais baixas. Foi isso que eu acabei de falar. Taxas de juros baixas. Você consegue taxas de juros mais baixas. O que isso vai significar? A sua prestação com o banco ela vai ser mais baixa. Se você estivesse comprando naquele modelo anterior, pode ser que a sua prestação fica R$2.000, R$1.500, R$1.600. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, com as taxas de juros menores, a sua prestação também é menor. Então você vai conseguir comprar um imóvel que é um valor muito alto, né? Pelo bem em si, é um valor alto, e aí você vai conseguir pagar parcelas muitas vezes menores do que o aluguel. Uma outra história que eu gosto de contar de um cliente também, ele chama Marcelo, e ele estava comprando um imóvel lá em Lagoa Santa. Ele queria comprar um imóvel lá e ele já tinha olhado alguns imóveis para aluguel. E aí o aluguel estava em torno de R$800, R$900, imóveis do jeito que ele queria. E aí quando a gente olhou, eu mostrei para ele, ele comprou o imóvel dele, vai receber as chaves agora recentemente, e ele vai pagar uma prestação de R$620. Por quê? Por conta das taxas de juros serem mais baixas. Então ele vai conseguir comprar um imóvel do jeito que ele quer, vai ter todos aqueles benefícios que eu te falei, vai poder reformar, vai poder mexer, vai poder fazer o que ele quiser, porque a propriedade, o imóvel é dele, ele pode fazer o que ele quiser, pagando parcelas menores do que o aluguel. Por quê? Porque as taxas de juros são mais baixas. Uma outra possibilidade. Deixa eu pegar uma outra caneta, que essa aqui já falhou. Uma outra possibilidade é o uso do FGTS como parte do pagamento. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, até porque ele usa o FGTS de todos os brasileiros, né, você também tem a possibilidade de usar o seu FGTS como parte da entrada. Uma outra coisa que eu gosto de explicar é a seguinte. Funciona assim.
Digamos que aqui seja o valor total do imóvel e o banco ele vai emprestar para o cliente até 80% do valor do imóvel. Então, vou colorir essa parte aqui. Então, esse valor aqui representa 80%. Então, o banco pode te emprestar até 80% do valor do imóvel. E aí você tem esse valorzinho aqui que o banco não empresta. E aí como é que você pode pagar ele? Se você não tiver dinheiro, você pode pagar com parte do FGTS. Então, a gente escreve uma partezinha aqui e coloca FGTS. Então, você pode usar aquele valor que você tem de FGTS, que todos os meses a empresa deposita para você, e aí fica lá guardado na conta da Caixa. Então, você pode usar o seu FGTS como parte do pagamento. É um outro benefício, né? Eu vou colocar aqui benefícios. É um outro benefício do programa Minha Casa Minha Vida. Um outro benefício é o subsídio. O que é o subsídio? O subsídio é o banco, ele paga uma parte desse valor para você. Então, além dele te emprestar o dinheiro, dele te emprestar os 80%, além de você poder usar o FGTS, o banco ainda paga uma parte para você. E aí vai depender do perfil do cliente, ele vai analisar o seu perfil e vai te falar, olha, uma parte aqui você não precisa pagar não. Colore uma partezinha aqui, ó. Você não precisa pagar não, eu vou pagar para você. Né? Na hora lá que está passando o dinheiro para o dono do imóvel, o banco, por exemplo, num exemplo de 100 mil reais, né? Eu gosto de dar esse exemplo que fica mais fácil para a gente fazer conta. Então, se o banco te emprestar os 80%, ele vai emprestar 80 mil reais, e aí ele pode falar assim, vou te dar mais 10 mil reais de subsídio. Existem as regras, né? Inclusive, outra live aqui, se você procurar aí no canal, você vai encontrar as regras do Minha Casa Minha Vida em 2020. Então, você vai entender que o subsídio ele pode chegar até R$ 23.200. Então, pode ser que o banco te dê 10 mil, 15 mil, 5 mil reais, isso vai depender do seu perfil. Mas, digamos que nesse caso aqui, nesse exemplo, o banco dê 10 mil reais de desconto, 10 mil reais de subsídio. Então, na hora do banco repassar para o vendedor, ele repassa 90 mil, mas na hora que você vai pagar as prestações, você vai pagar sobre o valor de 80 mil. 10 mil reais ele te deu de desconto, ele te deu de subsídio. Esse é um benefício do programa Minha Casa Minha Vida. Então, muitas pessoas tentavam pegar dinheiro emprestado no banco, só que elas esbarravam nas taxas de juros mais altas, nos valores que eram muito altos, e aí veio o programa Minha Casa Minha Vida para te dar esses benefícios. Uma outra coisa, você pode comprar imóveis de todo o Brasil. Pode ser imóveis, casas ou apartamentos. Muitas pessoas perguntam, Felipe, Minha Casa Minha Vida é só apartamento? Não, pode comprar casas também. A diferença que existe é que muitas vezes, por exemplo, nesse gráfico aqui, eu colori uma parte com banco, uma parte com FGTS, e aqui, vou até anotar aqui do lado, aqui foi o subsídio, né? Mas de propósito eu deixei essa partezinha sem colorir. Por quê? Porque pode ser que com o FGTS e o subsídio não cubram aquele valor que o banco não empresta. E aí que muitas vezes entra essa diferença, que no caso dos apartamentos, geralmente são construtoras maiores, construtoras que constroem vários apartamentos, vários condomínios, e aí elas têm essa possibilidade de dividir parte da entrada para o cliente. Então, ela vem aqui e fala, não, eu vou dividir para você um pedaço também, você não precisa ter dinheiro não, eu divido para você. Essa semana uma pessoa perguntou na live, em quantas vezes que dividem? A gente tem aqui em Belo Horizonte construtoras que dividem até 72 vezes. Então, esse valor aqui que você vai pagar para a construtora, você tem até 6 anos para pagar. Alguns casos dividem até 60 vezes e até 5 anos, vai depender da sua negociação com a construtora. Já no caso das casas,
Sim, você também pode comprar no programa Minha Casa Minha Vida, mas muitas vezes esse valor aqui, a pessoa que está te vendendo a casa, ela não consegue fazer essa divisão. Ela fala assim, olha, eu só tenho essa casa, eu construí aqui nesse lote 2 casas e eu não consigo dividir, né? Eu não consigo esperar por você 5 anos. Então, a maioria dos imóveis que são vendidos no programa Minha Casa Minha Vida são apartamentos. Por quê? Porque a facilidade de comprar, a possibilidade da divisão é maior, então você consegue essa divisão aqui com as construtoras. Então, o que eu queria frisar aqui para você, deixa eu diminuir esses inscritos aqui, é que sim, você pode comprar o seu imóvel, né? Se você quer, né, como começar, você pode comprar o seu imóvel. E outras regras aqui, e aqui já não seria mais benefícios, mas seria regras, quais que você deveria atender? Você não pode obter um imóvel no seu nome no momento, então você não pode ter um imóvel no nome, imóvel no seu nome. Aqui é o número 1, vamos chamar aqui de requisitos. Você não pode ter um imóvel no seu nome. A segunda coisa, a sua renda pode ser no máximo R$7.000. Pode ser no máximo R$7.000. Quando o cliente tem renda acima de R$7.000, ele consegue comprar? Consegue, mas não dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Porque a lógica do governo é ajudar aquelas pessoas que têm uma condição um pouco menor, para que elas tenham esse auxílio, para que elas tenham taxa de juros mais baixas, para que elas possam usar o FGTS, para que elas possam ter o subsídio. Então isso dentro do Minha Casa Minha Vida, o cliente tem essas possibilidades. Se a sua renda for maior do que 7.000, existem também outras possibilidades para você comprar. Mas dentro do Minha Casa Minha Vida você não consegue. E a terceira é que você esteja comprando um imóvel, na região onde você mora ou trabalha. Então, o terceiro requisito é que você esteja comprando um imóvel na região onde você mora ou você trabalha. Por quê? O objetivo também do programa Minha Casa Minha Vida é que você consiga tanto se deslocar ali para o seu trabalho, quanto também para a sua área de lazer, no seu final de semana, mas que esteja dentro dessa região. Não é possível, por exemplo, você morar aqui em Belo Horizonte, como eu moro, e comprar um imóvel na praia, né? Minas Gerais não tem praia, então só vai ter no outro estado, Espírito Santo. Então você não consegue comprar, porque já foge da região. E quando a Caixa fala assim, na região onde você mora, é na região metropolitana. Então geralmente a gente considera em torno de 50 quilômetros nas cidades vizinhas. Aqui, por exemplo, a gente tem algumas cidades. Belo Horizonte é a capital, aí tem Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Santa Luzia. Todas essas cidades, elas entram dentro da região metropolitana. Então, você consegue comprar o seu imóvel dentro dessa região. Então é isso. Mais uma vez quero agradecer você que esteve aqui nesse vídeo. Eu quis aqui te mostrar a lógica por trás do financiamento do imóvel, o que você precisa entender na hora de comprar o seu imóvel. E eu tenho certeza que se você seguir essas ideias práticas, anotando aí, você vai chegar muito mais perto na hora de comprar o seu imóvel. Deixa aqui novamente o convite, manda sua dúvida para a gente, se algum desses itens não ficou claro, se você não entendeu, vai ser um enorme prazer poder te ajudar. E nós voltamos aqui amanhã com a live número 10. Amanhã a gente completa a segunda semana do projeto Descomplicando a Compra do Seu Imóvel.
Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê aqui amanhã. Tchau, tchau.